Fala pessoal, Lucas Codri aqui, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu quero te falar um negócio. Como facilitar o crescimento da sua empresa a longo prazo, como fazer a sua empresa crescer mais a longo prazo e de maneira fácil. É o que eu te falo hoje. Para isso, vamos entender uma certa questão psicológica que acontece com todo ser humano. Você vai identificar isso na sua vida quando você quer se alimentar melhor, quando você quer fazer exercícios, quando você tem uma meta. E sua empresa, apesar de não ter um coração aí, ela é uma pessoa também. E ela tem também hábitos, ela também tem cultura e ela também tem crescimento, e você também tem que gerar bons hábitos, boas coisas dentro da sua empresa para que gere um crescimento a longo prazo. Então, entenda o seguinte: todo bom hábito seu, como se alimentar bem, ele te traz um menor prazer a curto prazo, para que você tenha um maior resultado a longo prazo. Guarda isso. Ao contrário, o hábito ruim, ele te traz um maior prazer a curto prazo e um menor e um pior resultado a longo prazo. Então por isso que você come um hamburgão lá, tranquilo, fácil, e porque você quer ter prazer agora. Eu quero ter prazer agora de comer um hambúrguer, mas você sabe que a longo prazo isso pode gerar um problema seu de saúde. Por isso que as pessoas fumam. Às vezes aquele fumar ali é um hábito ruim, as pessoas sabem que é ruim, mas é um prazer imediato, é um prazer de curto prazo, porque vai diminuir sua ansiedade, aumentar o relaxamento, mas a longo prazo você sabe que está correndo risco de ter um câncer ou de ter algum problema de respiratório e etc. Então guarda bem isso. O curto prazo, os hábitos ruins satisfazem mais a gente. E no longo prazo, os hábitos bons satisfazem mais a gente. Na empresa é a mesma coisa. Quando você pensa muito a curto prazo, isso pode te trazer um prazer imediato mais rápido. Mas a longo prazo, sua empresa pode ter graves dificuldades aí, sérias dificuldades em crescer a longo prazo, se manter no mercado a longo prazo. Então, como que a gente equilibra isso? Primeiro, um exemplo, né? Você muitas vezes fica muito feliz numa pequena venda. Naquele dia a dia, você tá ali vendendo e você pega e pum, vendi. Cara, que maravilha, eu vendi, aquele negócio foi muito bom, e isso te traz uma satisfação absurda. Só que você nem lembra de olhar para qual foi o seu faturamento do ano, para quantas vendas você realizou esse ano, para quantas vendas você quer realizar ano que vem, por seu projeto de planejamento. Você não pensa muito no longo prazo da sua empresa. Você sempre está buscando prazeres imediatos dentro da sua empresa, né? Contratar uma nova pessoa, abrir uma nova sala, expandir e vender. Mas isso tudo é bom? Óbvio que é bom, mas ele te traz também um acalento ali, uma calmaria no curto prazo, uma satisfação no curto prazo, que faz que você fique um pouco cego para o longo prazo. Então, como que eu faço para inverter um pouco essa lógica? Para entender que os hábitos de agora, eles são possíveis da gente fazer com que eles tragam satisfação no curto e no longo prazo. Como é que eu crio hábitos dentro da minha empresa? Como é que eu crio mecanismos dentro da minha empresa para que o agora seja importante, mas o futuro também, o que vai permitir eu ir além na minha empresa, o que vai permitir que a minha empresa se torne média, se torne grande. Porque tem até uma pesquisa no Brasil, acho, nos Estados Unidos, não lembro agora, mas que fala que tem uma barreira muito clara das pequenas empresas. Todas as pequenas empresas chegam a um certo média de faturamento e bum, batem ali e não conseguem passar de jeito nenhum. E isso se deve ao fato de uma única coisa: a gente tem dificuldade de organizar a nossa empresa para que ela seja maior. Porque ser pequeno é fácil, gente. É fácil ser pequeno. Tem tudo na tua cabeça, você sabe organizar, você sabe vender, você sabe, às vezes você sabe fazer a parte financeira e tudo. Mas quando você se torna grande, é tudo muito mais complexo, é muito mais cliente, você não conhece todos os clientes, você não conhece direito, você não sabe direito o que está funcionando dentro da sua empresa, o que não está, o que está acontecendo, o que não está. E você começa a perceber que você precisa de processos, planejamento, treinamento de lideranças, entre outras muitas coisas, para que você supere essa barreira. Mas vamos lá, como que eu faço para criar mecanismos dentro da minha empresa que a curto prazo eu esteja bem e satisfeito, mas que eu também esteja olhando para o longo prazo? Muito simples. Monte um track.
monte um caminho para a sua empresa e comece a numerificar isso. Você precisa saber o que está acontecendo e você precisa marcar que isso ocorra de uma forma boa de curto e longo prazo. Primeiro passo para você fazer isso. O que é importante para a sua empresa agora? Vamos supor que a importância para a sua empresa agora é aumentar as vendas. E também manter o lucro, manter a eficiência, manter o lucro da sua empresa, tá? Então, esses 2 pontos. E também manter a satisfação dos clientes. Vamos lá, 3 pontos. Então, eu tenho esses 3 pontos dentro da minha empresa que são importantes agora. Como que eu faço para que eu sempre esteja atento a isso e que isso me satisfaça tanto no presente quanto no futuro? Você vai montar uma planilha que seja onde você vai montar indicadores que vão te falar o seguinte: o que eu estou fazendo para que isso aconteça. Eu não quero saber agora de resultado apenas. Resultado é importante. Não quero saber resultado apenas, mas eu quero saber resultado também. Mas eu quero saber ação. O que eu estou fazendo e o que eu estou fazendo está gerando de resultado. É isso que eu quero saber, essa correlação. Então vamos lá. Para que eu tenha a satisfação dos meus clientes garantida, tá? O que eu estou fazendo para isso? Eu estou fazendo várias coisas dentro da minha empresa, mas monte um track para isso. Pergunte todo mês ao seu cliente, uma vez por mês, para todos os clientes, se for possível, para metade deles, para 1/3 deles. Você vai decidir o quanto isso aí vai te ocupar de tempo. Faça toda semana ou todo mês isso e vá anotando. E vá mostrando para o seu time também. Olha aqui, ó. Esse mês meus clientes me deram em média nota 82. Mês que vem 86. Mês que outro 89. Isso vai começar a te alertar para o que está acontecendo agora, mas vai começar a te direcionar para o futuro, se isso está crescendo, se isso está diminuindo, e vai te dar uma satisfação agora. Porque pense bem, a satisfação do cliente te dá satisfação? Se você não sabe dela, não te dá. Tipo assim, você atendeu o cliente, ele não falou nada, nem você falou com ele, pá, tá ali. Não te deu satisfação nenhuma, você também não sabe se tá bem, se tá mal, ele pode ter achado uma merda teu trabalho ou teu produto e você não tá nem sabendo. Agora, se você passa a saber disso, isso pode te dar um alerta ou pode te dar uma satisfação. Pode te falar, caralho, eu tô no caminho certo. O que eu fiz aqui? Eu melhorei isso, melhorei aquilo. E se ele te der um alerta, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Isso vai te dar um track, isso vai te dar um caminho para você perseguir. Mesma coisa, vendas. Eu tenho que vender mais na minha empresa. Então eu vou montar um track que me diga quantas pessoas eu entrei em contato essa semana. E você começa a falar, essa semana eu entrei em contato com 15, semana que vem eu entrei com 20. E você vai começar a criar um track de dados, beleza? Terceiro ponto, nem lembro qual foi o terceiro ponto que eu falei, mas vamos supor agora, vamos jogar agora para o resultado. O lucro e eficiência. Então, o lucro, se eu quero, além de satisfação dos clientes, aumentar as vendas, eu quero manter a eficiência da minha empresa, quero manter a minha empresa lucrativa, então eu tenho que olhar o meu lucro mais frequentemente. Eu tenho que organizar o meu setor financeiro para saber exatamente o que acontece com o meu lucro e olhar para ele mais frequentemente. Eu tenho que saber toda hora quanto é que foi o lucro de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses sabendo daquilo ali. Às vezes você consegue até ver o lucro semanal, se você tivesse essa possibilidade de conseguir olhar isso. E aí você vai montar um track, perfeito? Você vai montar um caminho que você vai preenchendo de dados. E agora tá uma grande sacada para você evoluir sua empresa sempre para o crescimento. Monte aí um track de ações e talvez resultados. O lucro é resultado. O número de pessoas que você busca ali na sua empresa vender é ação. A satisfação do seu cliente ali também acredito que seja um resultado / uma ação. Se você estiver indo lá captando, já é alguma coisa interessante. Agora busque fazer com que isso se torne uma preocupação frequente, primeiro ponto. Busque que isso se torne algo conciso dentro da sua empresa, a ponto de ninguém nunca esquecer. Então você começa a criar esse tipo de ação e toda semana, por exemplo, você vai lá e fala para o seu time todo dia, expõe isso socialmente às vezes. Faça com que isso se torne uma cultura, uma personalidade da sua empresa. Você medir essas questões, você montar esses tracks, tá?
E aí depois você vai ter uma facilidade muito grande de falar um resultado do tipo: há 57 semanas que eu procuro mais do que 15 pessoas para que eu venda meu produto ou serviço. Quando você começa a falar isso para você, você percebe o quê? Cara, eu tô fazendo um puta de um caminho. Isso daí te dá uma satisfação semanal. Toda vez que você for anotar quantas pessoas que você procurou naquela semana para vender, você vai falar: cara, que massa, essa semana falta uma para 15. Então, cara, eu vou lá atrás dessa pessoa, porque eu tenho que buscar sempre estar naquela sequência, naquele track, naquele caminho. Então, o que eu quero? Eu quero uma sequência de sempre fazer 15 por semana. Então começa, há uma semana eu faço 15, há 2 semanas eu faço 15. Nesse exato dia, inclusive, uns dias atrás eu montei um tracking para mim de academia, de malhar. E hoje completei 18 dias seguidos malhando, sábado, domingo, feriado, tudo, 18 dias. E cara, é incrível, hoje eu tô gravando num domingo, e é incrível como isso te anima para você fazer um exercício num domingo, num feriado, porque tu fala: cara, eu já tô há 18 dias fazendo seguido, então eu vou fazer hoje, cara, não vou dar mole. Já pensou voltar pro zero? Então é isso que você tem que alimentar dentro da sua empresa. Trackings, caminhos de dados que vão te mostrando como você está progredindo semana a semana para que você alcance o seu longo prazo. Esse é o primeiro grande passo. Depois você vai começar a colocar meta nisso, vai começar a comparar isso com o resultado, vai tentar identificar o que está ruim na sua empresa, e aí é papo para outros dias. Mas resumindo, o que você deveria fazer na sua empresa hoje para que você amplifique aí, para que você cresça, rompa a barreira de pequena para média empresa, para que você se torne maior. Pense tanto no curto prazo como no longo prazo. Como? Criando caminhos de dados que façam você perceber se você está indo da maneira como você quer ou se você só está buscando uma satisfaçãozinha a curto prazo. Se você está garantindo que você está fazendo certo no curto e para o longo prazo, ou se você está preso naquele dia a dia do curto prazo. E isso vai fazer você perceber uma grande coisa. Tem uma hora que se torna muito fácil ter um certo nível ali de faturamento, etc e tal, mas que romper esse nível é muito mais difícil e você vai precisar de começar a montar uma estrutura a mais na sua empresa para que você faça isso. E esse tracking vai te mostrar quando você estiver batendo ali nessa fase. E aí você vai começar a pensar numa estrutura maior, em alguma coisa que vá te agregar mais, uma consultoria que te faça dar um up, um curso ou algum novo funcionário ou alguma coisa. Aí é outro papo. Beleza? Então fica atento nessa aí. E qualquer coisa, comenta aqui que eu te respondo. Eu vou responder todos os comentários que tiver nesse vídeo. Valeu, obrigado pela atenção e a gente se vê por aí.